Então, vamos lá, pessoal. Então, veja, eu vou começar com vocês olhando o material que está lá na sala de aula, né? Então, veja que aqui tem um cronograma, como eu falei a vocês já, né? Toda a nossa aula vai estar já definida as datas, o horário, a bibliografia que vai ser utilizada, o livro que você pode pegar na biblioteca lá, todos têm aqui na Federal, e as datas de cada conteúdo. Bom, além disso, tem aqui a parte do link do programa, né? A gente já fez a instalação, e para quem não instalou, baixa ele e faz a instalação, conforme a gente já orientou. E tem aqui, pessoal, revisão da análise univariada, né? Bivariada. Então, aqui esse material, você vai baixar ele. Então, quem não baixou ainda, clica em cada material desse, né? Cria uma pasta no seu computador, né? Aula de bioestatística, e epidemiologia, né? Bota lá uma pasta só para bioestatística também, certo? E salva esse material lá, para não se perder, né? Esse material tem o que, Alessandro? Veja, esse material tem esse arquivo, análise de síndrome burnout, vou clicar nele aqui, ó. É um banco de dados que vocês podem utilizar, né, ou vão baixar para poder fazer a parte da análise dos dados com a gente, certo? Vou fechar aqui agora. Vai ter esse arquivo aqui de apresentação da estrutura da análise estatística, certo? Essa estrutura, pessoal, ela é o padrão, né, de análise de qualquer trabalho, seja TCC, dissertação, tese, né? TCR, né, para quem está concluindo a residência. Todos vão seguir esse passo a passo, né? A análise estatística ela tem três fases: a fase descritiva, que é a fase une, a fase bi, a fase múltipla. E esse material tem um resumo de tudo que a gente vai fazer, tá certo? Então, baixa ele também para que a gente possa trabalhar esse conteúdo aqui em sala de aula. Vocês vão baixar também esse arquivo aqui, ó, do instrumento, né? O formulário que avalia aqui a síndrome do burnout, né? Síndrome do burnout, chamado ali o MBI, né? E acho que vocês já ouviram falar do burnout, né? O burnout, né? Burnout, sei lá. A turma chama de várias formas. É praticamente o cansaço profissional, o estresse profissional, né? É uma doença que está sendo, hoje em dia, considerada como uma doença, viu? Houve uma inclusão da CID, né? Tem uma CID para esse tipo de doença hoje acho que é a CID-11, né? Que foi lançada, nova, veio com o código da CID, e estudar essa síndrome burnout é importante para que a gente possa conservar, né, a qualidade do trabalho profissional, né? A gente fez um projeto, pessoal, voltado para a enfermagem do trabalho, né? Então, a gente fez uma coleta de dados baseado, né, para avaliar essa síndrome de burnout. E o tema da gente é a síndrome de burnout em docentes, né, da Universidade Federal no campus de Recife. A gente só fez a coleta nesse campus de Recife, certo? Então, a ideia é a gente fazer essa avaliação, como é que está a síndrome, se essa síndrome está atrapalhando a docência, né? Se existe algum fator, veja, se existe algum fator que leva a pessoa a desenvolver esta doença, né? E veja que a estatística, pessoal, eu estou na área aqui, né? Estou trabalhando com um tema que é na área aqui, que a gente trabalhou na enfermagem, né? E eu falei o quê? Eu quero verificar quais são os fatores, né? Que é o objetivo. Primeiramente, descrever o perfil, né? Ó, descrever o perfil, assim, descrever o perfil dos docentes, né, da Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo 2, vamos avaliar, né, o nível da síndrome de burnout, certo? Burnout. E o terceiro, avaliar, né, ou verificar, né, os fatores associados à síndrome, certo? Veja que eu estou fazendo um trabalho, apresentando para vocês um trabalho que é saúde do trabalhador, né? Foi desenvolvido no departamento de enfermagem. Mas que qualquer doença, né? A síndrome aqui que a gente está verificando é a síndrome de burnout. Mas aqui poderia ser qualquer desfecho voltado para a odonto, né? A pessoa ter pério, ter uma má oclusão, sei lá, uma doença qualquer que na área de vocês é trabalhada, né? Cada um de vocês aí tem um tema de trabalho e provavelmente tem um desfecho a ser estudado, né?
E, normalmente, a gente quer saber quais são os fatores que levam a pessoa a ter esse desfecho, né? Como é que eu posso fazer uma intervenção para reduzir a chance, o risco da pessoa ter essa doença, né? E a intervenção é feita exatamente em cima dos fatores associados a essa doença. Então, a lógica que eu vou passar para vocês na disciplina, trabalhar na disciplina, é exatamente essa. Verificar os fatores associados para que no futuro, ou no próprio trabalho de vocês, vocês possam fazer indicação de ações de intervenção, né, para reduzir essa bendita síndrome. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, baixa esse arquivo também, que é o instrumento, certo? E baixa também, pessoal, esses arquivos aqui, ó. Tem um arquivo, eu coloquei o PDF, que é esse questionário aplicado, Alessandro. Esse questionário aplicado foi exatamente o instrumento de coleta dos dados sociodemográficos, dado do perfil profissional, né, dos docentes. Aí vem a parte do perfil profissional, características organizacionais. A gente tem todas as características também desses docentes. Variáveis comportamentais, então renda, se faz trabalho referente da universidade em casa, então o comportamento dele, né, do docente. Veja que a gente está coletando informações que a gente acha, né, a gente acredita que podem estar relacionadas à síndrome, né? Será que a idade do docente influencia? Será que o estado civil do docente influencia nele ter essa síndrome de burnout, né? Inclusive, só para efeito de curiosidade, pessoal, o que seria essa síndrome, né? Olha lá. Síndrome de burnout, né? Olá, esgotamento profissional, né? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Então, veja que essa doença aqui, praticamente, né, ela, inclusive, se você está na internet, avaliação dos fatores associados à síndrome de burnout, tem trabalho em tudo que é área de saúde, de medicina, na área de docência, na área de atendimento hospitalar, na área de cuidador de idosos, tudo que é área que gera estresse e desgaste emocional, pode ser estudado essa bendita síndrome burnout, né? Até síndrome, atendimento, né, atendimento profissional, tudo pode ser aplicado esse instrumento. O que é que ele causa? Ele causa exatamente a falta de trabalho eficiente, né, da pessoa que está com essa síndrome e, consequentemente, um prejuízo para o cliente, né? Quem é o cliente dos docentes? O cliente do docente é o aluno, né? Então, se a gente tiver essa presença dessa síndrome dentro da instituição, dentro do corpo docente, quem vai ser prejudicado é o aluno, porque o conhecimento que é passado para ele não é passado com tanta qualidade nem motivação. E aí acaba tendo aquela aula muito básica, né? Aula não aprofundada, aula com conteúdo talvez não atualizado, e aí você fica recebendo informações que não são eficientes, né, para a sua atuação profissional, devido a um problema que está acontecendo de saúde no docente, certo? Então, a ideia é saber quais são os fatores que levam a pessoa a ter essa doença e fazer alguma intervenção, seja ação educativa, seja mudança, né, de cobrança de carga horária ou de projetos, para que o corpo docente deixe de ter essa doença e automaticamente a qualidade do ensino fique melhor, tá certo? Então, esse foi o objetivo que alimentou a gente na época para fazer essa pesquisa, certo? E aí a gente fez, pessoal, a gente tem 4 arquivos aqui de resultados. Alessandro, por que são 4 arquivos, né? Não é apenas um arquivo. Veja, se você clicar no primeiro arquivo aqui, ó, que é esse variável desfecho score de despersonalização. Veja, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. O instrumento, pessoal, do MBI, ele avalia, né? Então, várias perguntas aqui, são 22 perguntas, né? Tem 22 perguntas, e cada pergunta dessa está associada ao que a gente chama de domínio, né? O domínio exaustão emocional, o domínio despersonalização, o domínio eficácia profissional. Então, são 3 domínios, certo? Onde a gente pode avaliar separadamente cada domínio, certo? Então, cada domínio desse aqui, eu posso avaliar de forma separada.
Por isso que eu fiz um arquivo separado para cada domínio. Um para despersonalização, ó, outro aqui, ó, para eficácia profissional, o outro para exaustão emocional e um aqui, o último, né, que vai ser exatamente o artigo, né, desfecho qualitativo. Eu vou explicar a vocês o porquê, né, de cada domínio, como foi criado, e por que quatro arquivos, certo? Mas no decorrer das aulas. Por enquanto, o que é que eu vou fazer, Alessandro? Baixar todos os arquivos, colocar aqui, ó, como eu fiz, colocar em uma pasta, né, que a gente vai trabalhar com cada um deles. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Setup aqui, tranquilo? Baixar os arquivos, deixa numa pasta lá, que a gente vai trabalhar com eles. Bom, então vamos lá. Alessandro, como é que eu faço para abrir o banco? Pessoal, uma vez o programa instalado no seu computador, né? Instalei o programa no computador já. O que é que eu faço? Basta você vir aqui, ó, clicar no arquivo que você baixou, está lá na pasta, e abrir ele. Certo? Ó, veja que o banco já está todo aqui, né? O banco está todo aqui, todo bonitinho. As variáveis, né? Se você olhar aqui, vai ficar um pouco confuso, né? Alessandro, Q1, o que é Q1? Q2, o que é Q2? Q2N, o que é isso, né? Então, você está vendo aqui numeração de variáveis. Onde é que eu vou ver, né? Vou verificar quais são as variáveis que estão sendo trabalhadas. Pessoal, vocês têm aqui, ó, o questionário aplicado. Esse PDF, né? Ele é exatamente o questionário que foi aplicado. E cada variável daquela lá está aqui, ó. A1, 2, 3, certo? Ó, a 4. Então, por exemplo, Alessandro, que variável é essa? Variável Q13. Ó, Q13, essa aqui. O que é ela? Pessoal, a Q13 está aqui, ó. Basta você vir aqui, olhar que a Q13 é relacionada ao turno de trabalho, certo? Q13 turno, né? Onde representa manhã, 2 tarde, 3 noite, 4 é aula, né, em tempo integral, manhã e tarde, e 5, 3 turnos, ou seja, o professor dá aula de manhã num dia, de tarde no outro, à noite no outro, e trabalha em 3 turnos, né, durante a semana. Então, veja que aqui, ó, a gente tem aqui a variável já codificada, né? Por que codificada? Porque está aparecendo já o nome aqui de cada período, né, de aula. A gente tem uma QN. O que é a QN, Alessandro? Q13 underline N. O que é isso? É que a gente juntou, né, pessoal? A gente recodificou essa anterior para uma classificação nova. Como assim? Ó, a gente juntou aqui, ó, você botar em ordem. A gente juntou para 2 turnos, todo mundo que é integral, a gente chamou de 2 turnos, certo? E 3 turnos chamando de 3 turnos. A gente só fez uma recodificação. Essa recodificação aqui, creio que foi mais para questão de redução ou mudança aqui das categorias. Só isso. Mas daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que foi a recodificação, quando a gente tem interesse de fazer a recodificação, para que a gente faz a recodificação. Olha a outra recodificação aqui, ó, Q12. Quem é Q12? Q12 é a variável tempo na instituição. É o tempo que a pessoa trabalha dentro daquela instituição. Em anos, né? Então, aqui, ó, 21 anos, ó, 5 anos, 27 anos. E a gente construiu uma variável nova, que é chamada Q12 underline N, aqui, ó, que ela é categórica. Olha lá, até 5 anos, a gente juntou todo mundo. Né? 6 a 10, juntou todo mundo, tá vendo? Mais de 10, todo mundo aqui junto. E aqui tem dois professores que não informaram no formulário, quando preencheram, o tempo de docência. E aí a gente botou como sendo ignorado. Pessoal, veja, esse banco de dados, né, está todo estruturado. O banco de dados que vocês coletam, digitam bem assim bonitinho, não. Por isso que a primeira aula da gente agora, né, hoje, vai ser a parte de manipulação de banco. Né? Como é que eu faço recodificação de variáveis? Não, recodificação de variáveis. É a primeira aula que a gente vai trabalhar. Né? Abrir o banco é fácil, né? Clicou no banco, abriu, o banco já vem para cá. Mas até chegar a essa fase de abrir o banco e vir para cá, né, para a tela do programa, existe um passo a passo ali de coleta, digitação, validação, né, que esse processo, como eu falei a vocês,
ele é passado na outra disciplina, né, no outro módulo, que é o módulo de banco de dados, né, de criação, validação, criação, digitação e validação de banco de dados. A gente está partindo, né, do processo já para o processo de análise com o banco pronto, tá certo? Aí vamos lá, Alessandro, qual a primeira manipulação que eu tenho que aprender aqui no banco de dados? Pessoal, cada coluna dessa, vocês já viram que ela representa uma variável, né? Vamos para Q1. Q1, sexo. Ó, 1 é feminino, 2 é masculino. Está no questionário lá do PDF. No banco, ó, está aparecendo aqui feminino, masculino, mas não está aparecendo 1 e 2. Por quê? Porque eu preciso ativar ou desativar, né, esse botão aqui, ó, rótulo de valores. Então, esse botão, quando eu clico nele, ó, quando eu ativo ele, ele mostra o rótulo. Quando desativo, ele mostra o valor, o número que está associado ao rótulo, né? Então, eu sempre digo assim, ó, que a variável sexo é uma variável que está com o número 1 e o número 2, mas que esse 1 representa um rótulo, representa um grupo, representa um nome. E o 2 representa também o outro nome aqui, ó, que é o masculino. Representa o rótulo masculino, representa o nome masculino. Então, no banco de dados, pessoal, na real, ele está assim, ó, só o número. Ele está assim, ó, só aparecendo o número. Por quê? Porque durante o processo de digitação do banco de dados, lá na parte de banco de dados, que é o outro módulo, o módulo anterior, a gente aprende que a digitação do número é melhor do que digitar o texto, né? Então, você digitar a palavra masculino ou feminino aqui, ó, ela vai dar muito mais trabalho para você do que você vir aqui digitar apenas o número 1. Então, a gente digita o número e, ao final, a gente categoriza, a gente rotula, né, o número, dá um número, ou dá um nome ao número, certo? Como é que eu faço para dar um nome a um número, a uma variável qualquer aqui, Alessandro? Veja, o SPSS tem duas visões. Essa visão que a gente está é a visão de dados, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, visão de dados, certo? Essa visão de dados é a visão que está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Como é que eu sei que é a visão de dados, Alessandro? Porque lá embaixo, lado esquerdo, inferior, tem visualização de dados. Se eu clicar ao lado, tem uma aba, né? Uma aba aqui, ó, chamada visualização de variáveis. Olha, a tela mudou. Os dados apagaram, assim, sumiu meu banco. Não, ele só alterou a visão. Você, ao invés de olhar os dados, está olhando agora as variáveis do seu banco, certo? E quando você olha para as variáveis do banco, o que é que aparece? O nome de cada variável. É uma lista, né? É uma lista. Ó, quantas variáveis tem no banco? Se você olhar aqui, ó, baixar essa barra de rolagem, ó, 148 variáveis. Um banco grande, né? Mas não é tão grande não como o Odonto não, viu? O Odonto teve um banco que eu digitei, né? E normalmente é nesse caminho, quando a avaliação clínica, tem 540 e pouco variáveis. Então, imagina, né? 4 vezes praticamente o tamanho desse banco. Então, normalmente é bem maior o banco de Odonto. O que acontece? Cada variável numerada, tá vendo? Numerada, né? Eu coloquei a informação da variável aqui, ó, Q1 sexo, Q2 idade, né? Onde veio esse Q1 sexo, Alessandro, dessa linha Q1, o rótulo dela? Ela veio exatamente do questionário, né? Ó, Q1 é sexo, Q2 na idade, né? E aí você vai tabulando, digitando manualmente isso aqui em cada uma das linhas, está sendo cada uma das variáveis. Lembrando, pessoal, esse processo de como fazer, como recodificar e tal, isso é tudo passado no módulo anterior. Né? Eu estou partindo do ponto que o banco está pronto. E o que acontece? A gente coloca, tem a variável, o tipo dela, o tamanho dela, né? A largura, o nome dessa variável, e aqui, ó, valores. Veja, valores. Nesses valores é que você vai colocar a codificação, né? Ou dar um nome ao número que foi digitado. Então, você vai estar dando um rótulo a cada número. Então, masculino, vou dizer, ó, 2 computador, é masculino. 1 computador, ele se chama feminino. Aqui, ó, na variável 3, estado civil, eu vou dizer o que é o computador. 1 se chama solteiro ou solteira, viu, computador? 2 se chama divorciada. Então, eu dou o nome para cada um dos valores que eu digitei, né? Então, ou seja, na Q1 aqui, ó, se eu clicar na célula e depois aqui no cantinho, ó, no finalzinho aqui, quando eu clico aqui, ó, aparece um botão, tá vendo? Aí eu clico nesse botão. Aí ele vai abrir rótulos de valores. O valor e o nome.
o valor e o nome. Aí eu posso alterar, posso incluir. Se eu quiser botar aqui, ó, 8 representa o sexo não respondido. Aí ele já sabe que se aparecer o número 8, é não respondido, né? Só que o ignorado a gente usou o código 9. Quando a pessoa não dizia o sexo, a gente colocava o 9 como ignorado, e não o 8, certo? Então, veja, para incluir é muito fácil. Eu digito aqui o número que eu quero. Ah, eu digitei o 11 lá. O 11 representa o quê? Misto, sei lá. Aí, ó, incluir, ele já vai saber que o misto, se aparecer 11 aqui no banco, ó, ele vai ser misto, né? Como é que eu sei disso? Ó? Vou clicar aqui na seta, ó lá, já aparece a opção misto aqui, ó, na coluna da variável que eu alterei, certo? Então, a manipulação de banco é isso, é você aprender a como incluir uma opção de categoria na variável, né? Recodificar a variável. Então, a coisa mais básica, quero incluir os rótulos. Como é que eu faço? Venho aqui, ó, visualização de variável, na linha da variável que eu quero alterar, na coluna valores, clico uma vez nela e clico no botão. Aqui agora eu posso remover o que eu coloquei, eu baguncei tudo aqui, estou agora limpando, clico no botão OK. E lá no banco, que já foi digitado, né, na fase anterior, ó, vai representar o feminino, e quando tiver o 2, ó, ele já vai reconhecer esse 2 quando clicar no botão aqui como masculino, certo? Então, a recodificação de variáveis é feita dessa forma. Recodificação não, desculpa. A codificação, né? Ou seja, dá um nome, né, a cada número que foi digitado na variável, tá certo? Pessoal, alguma dúvida nessa parte aqui, pessoal? Só essa parte simples, que é a parte de dar o nome a uma variável que foi digitada no computador como sendo 1 e 2. Alguma dúvida? Até agora tudo ok, professor. Ok, né? Beleza. Aí, só para poder fechar esse exemplo, né? Alessandro, vamos olhar a variável 3, Q3, Estado Civil. Como é que ela está? Veja, Q3 está aqui, ó. Olha o que aparece nela, casado, divorciado, né? Alessandro, ela está sem número, está com nome. Está com nome porque eu estou com o rótulo ativo aqui, ó. Se eu clicar aqui, ela mostra quais são os números. E se eu vier aqui na visualização de variáveis, na linha Q3, na coluna valores aqui, ó, eu vou ver que já está incluído, né? Ó, todos os números e os nomes associados, batendo exatamente com o que está aqui, ó. Um solteiro. Como é que está lá? Um solteiro. 2 divorciado. 2 divorciado. 3 casado. 3 casado. 4 viúvo. 4 viúvo. Então tá tudo certinho, né? Batendo. E o 9 ignorado, que a gente sempre tem uma opção 9 para ignorado, quando a pessoa deixa de responder aquela pergunta do prontuário, né? Do questionário, no caso, certo? Bom, então, Alessandro, já sei como botar o nome, trocar o nome dessas variáveis, ou como ver os rótulos, ligar ou desligar o rótulo clicando aqui nesse botão, certo? Qual o próximo passo para a manipulação de banco de dados? Pessoal, é a recodificação de variáveis. É isso aqui, né? Então, a recodificação de variáveis, ela consiste em quê? Consiste em a gente pegar uma variável, né? Então, recodificar significa reagrupar variável, certo? Transformar variável. Como é que eu vou reagrupar variável? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Juntar, né, as categorias solteiro, viúvo e separado. Então, se eu quiser chamar esse pessoal aqui, ó, solteiro, viúvo e separado, chamar eles de sozinhos, não tem ninguém, e colocar aqui, ó, uma categoria 2, né, aqui seria 1, categoria 1, e colocar uma categoria 2 como sendo o grupo dos casados, né? Casados e união estável. Né? Então, eu tenho aqui estado civil, ó, casado, divorciado, solteiro, divorciado. Eu quero que esse pessoal não fique dessa forma, não. Inclusive, ó, vou tirar uma frequência aqui, né? Como é que tira a frequência, Alessandro, de uma variável? Já é chamada análise univariada, certo? É botão direito, estatística descritiva. Então, ó, desses professores,
7 são solteiros, 9 divorciados, 34 casados. Aí eu quero juntar, veja, eu quero recodificar, juntando solteiro com divorciado, deixando o casado sozinho, né? Então, como é que eu faço isso, Alessandro, nesse banco? Veja, a gente faz o processo chamado de recodificação de variáveis, certo? Então, a recodificação serve para isso, para reagrupar a variável, né? Uma das opções. E a outra é transformar a variável numérica em variável categórica. Pessoal, diversos momentos da sua pesquisa, vocês vão querer, por exemplo, quantidade de cáries, né? Por exemplo, a pessoa tem de uma, aquela pessoa que tem nenhuma, que é zero cárie, fica sozinho lá, né? Quem tem 1 a 3, aí junto um grupo ali de 1 a 3. Quem tem 4 a 6, 4 a 6. Quem tem 5 ou mais, ou 7 ou mais, aí eu posso agrupar em categorias, né? Então, veja que o processo de transformar a variável numérica, que é o número de cáries, né, que a pessoa tem, em variáveis categóricas, que é a categoria de cáries, da quantidade de cáries que ele tem, isso é feito de forma muito comum, né, para recodificação de variável, para manipulação de banco de dados. Então, isso a gente fez aqui, ó. Idade, a gente recodificou agrupando. A idade é 33, 34, 36. Se eu tirar uma frequência dessa variável aqui, que é 2, pessoal, ó, a frequência é aqui o caminho, né? Analisar, estatística, frequência. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, estou só acelerando para poder não ficar preso nela. Vou pegar uma frequência dessa variável. Olha as idades que apareceram aqui. Ó. Apareceu gente com 33 anos até pessoas com 68. A gente não vai analisar, pessoal, o banco dessa forma. A gente precisa criar o quê? Categorias de faixa etária. E aí, ó, tá aqui alguns exemplos, né? 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, acima de 60. Aí eu boto o número da categoria que vai ser assumida, né? Ou posso trabalhar com 3 categorias, 31 a 45, 46 a 59, 60 ou mais. Né? Então, veja, estou ignorado, vou deixar aqui também, né? Ignorado. Então, veja, a gente pode trabalhar com 4 categorias, com 3 categorias de faixa etária. Então, essa recodificação, pessoal, de variáveis, né, que está aqui ó, em cima, ela serve tanto para reagrupar variável categóricas, né, reagrupar, ou transformar a variável numérica em variável categórica. É isso que a gente vai fazer a partir de agora, essa recodificação de categórica e transformação numérica para categórica. Certo? Entendeu, pessoal, o objetivo que a gente vai fazer aqui agora? 2 processos. E esse processo é importante, porque durante a sua análise, você vai querer agrupar, reagrupar variáveis ou transformar numéricas em categóricas. Alguma dúvida? Ô, professor, cada Oi. vez que a gente for categorizar ou reagrupar, a gente vai criar uma nova coluna, né? Isso. Aí agora que eu vou passar para vocês o processo de recodificação, aí eu vou falar exatamente desse detalhe, né? A gente nunca substitui o valor original, apagando ele e colocando o valor novo na mesma variável. Por quê? Ó, se eu vou recodificar essa variável Q3, eu vou criar uma nova ao lado aqui, ó, ao lado dela. Como está aqui, ó, Q2, Q2N. Eu tenho maneira de colocar isso, né? 2 ao lado 2 e o N, para saber que é a nova, certo? E aí tem a recodificação dela, mas nunca eu substituo na mesma variável, senão eu perco a informação original. Ô, professor, outra pergunta. Essa questão de categorizar em categorias e em números, quando fica número, é o que faz o cegamento ou não tem nada a ver? Não. Cegamento que a gente chama normalmente de cegamento, né? Ou esse termo cegamento, não sei se é esse caminho que você tá perguntando. Mas quando a gente fala em cegamento, a gente está falando mais em estudo experimental, em que o pesquisador, né? Existe o cegamento de quem está administrando o medicamento, a intervenção, né? E o cegamento de quem também está analisando, né? Existem estudos experimentais que você faz o cegamento do pesquisador e de quem analisa, ou seja, quem aplica a intervenção não é a mesma pessoa que pesquisou, né, que fez o planejamento. Aí a pessoa que está aplicando a intervenção, ela está cega, cegamento. E a pessoa que está analisando não tem informação de qual grupo é tratamento ou intervenção. Ou seja, controle, né, ou placebo, né, que chama também, placebo e intervenção. Aí é o duplo cegamento, né? Tem um cegamento do interventor
e tem o cegamento de quem vai analisar. Entendeu? Aí eu sei se o cegamento você falou nesse sentido, de planejamento. Não, porque quando mostra número, a gente não sabe nem qual é o dado, né? Ah, sim, sim. Não é. Quando se faz isso aqui, né, coloca A sequência categoria, de números aí. a gente perde o valor original. Mas esse termo de cegamento eu nunca tinha ouvido falar para essa recodificação, né? Mas a ideia não é nem cegar, é porque assim, na saúde, normalmente vocês trabalham com análise baseadas em grupos, né? Você divide em grupos para avaliar riscos de grupos e não de variáveis individuais numéricas. Então, normalmente o pessoal para a faixa etária, ele tende sempre a procurar o agrupamento da idade para saber aquela faixa etária qual o risco. Então, eu digo assim, de cada 10 trabalhos de saúde, eu acho que 8 ou até 9, 90% deles, no caso, né, fazem a recodificação da variabilidade para avaliar o risco do grupo, e não a influência do aumento de cada idade no desfecho que está sendo avaliado. Mas, assim, para a parte de modelagem, que é o nosso objetivo final, tanto fazia, né? Tanto faria, não faria diferença, assim, na verdade faz, né? Por quê? Porque você, quando analisa assim, usando a idade, é melhor. Quando você categoriza, você perde precisão. Esse cegamento que você fala, eu chamo ela de perda de precisão. Por quê? Você atribuiu a essa pessoa de 33 anos a mesma categoria de quem tem 40 anos. Veja, 33 para 40 são 7 anos de diferença. Então, para vocês de odonto, né, que são de odonto, será que 7 anos na saúde bucal a gente muda muito? Creio que Faz sim. diferença. Né? Creio que sim. Creio que a pessoa de 33 anos, a saúde bucal dela em relação à pessoa de 40, como fala saúde bucal, pessoal, não é que a doença é maior que. Não, se a pessoa cuidar da boca, dificilmente vai aparecer doenças, né? Mas eu digo assim, a estrutura de saúde dela, para aparecimento de doenças, comorbidades, elas são diferentes. Né? Senão a gente não teria, né, por exemplo, crianças, né, ou adolescentes, que estão em formação ainda, né, de estrutura óssea, de estrutura bucal, a gente não teria mudança para uma pessoa que tem 30 anos, né, que já está com a estrutura óssea formada. Então, assim, não sou da área não, eu estou falando aqui da minha percepção que eu acho. Eu acho que uma idade de 33, uma idade de 40, a estrutura de saúde bucal, ela é diferente, talvez, é a minha percepção. E quando você junta de 31 a 40, é como se estivesse tratando essas pessoas aqui, ó, tudo com o mesmo grupo. Então, o risco do grupo, mas peraí, é a mesma boca, é a mesma saúde, é a mesma estrutura, essa idade é essa? Ah, mas não é, então é melhor analisar de forma individual, não agrupada. Entendeu? Sim. Aqui também, a 41 a 50. Pior ainda, né? Porque quando vai ficando mais velho, acho que a estrutura da gente vai mudando. Até porque chega as comorbidades, chega a diabetes, né? Se a pessoa não se cuidar, né? Cara, né? Quando eu falo assim, que muda a estrutura, não quer dizer que a pessoa está condenada a ter diabetes, pressão alta, não. Mas que normalmente a saúde da pessoa muda, se não cuidar, aparecem as comorbidades. E aí, juntar esse pessoal no mesmo pacote, talvez esteja confundindo a análise que você deveria fazer de forma isolada, entendeu? O professor, outra pergunta. Esse questão 6, ele foi categorizado 2 vezes, não foi? Foi. Q6, Q6, 1, Q6N. Essa 6.1 é porque ela é texto, a gente vai olhar para ela direitinho, e essa N foi realmente o agrupamento. A gente agrupou aqui porque tinha o pessoal que tem sido que é espírita, kardecista, ele botou como outra religião, mas foi uma definição que a gente fez lá na época do estudo. Mas, enfim, vamos olhar como recodifica. Mas pegou a ideia? Essa recodificação eu vou fazer com você da idade. É obrigatória, Alessandro? Não é obrigatória, mas ela é comum ser feita na saúde, né? Agora, se vai fazer ou não, é uma outra discussão. Aqui a gente vai aprender somente o processo de como recodificar uma numérica para uma categórica, porque em várias situações vocês recodificam numérica para categórica dentro de uma pesquisa científica, certo? Ou recodificam a categórica, reagrupando ela, que é o que a gente vai começar a fazer por ela, tá certo? Por essa. Então, pessoal, oi, pode dizer. A outra dúvida que eu tinha colocado no chat até, se a gente, ao final da disciplina, poderia fazer a nossa estatística da tese. Só que o senhor falou aí da questão do cegamento, né? Aí Não, já... mas pode. Na verdade, essa questão do cegamento, ela está mais vinculada ao estudo experimental. O que acontece quando a gente faz um estudo, vou abrir um adendo aqui na nossa fala, certo? Para trocar uma ideia. Veja, quando o estudo ele é
em estudo experimental, certo? O que acontece? A gente, normalmente, né, trabalha com um grupo, com intervenção, né? Se eu estou fazendo um experimento, tem que ter intervenção. E um grupo controle, né? Grupo controle. E grupo controle. O que acontece? O pesquisador, é natural do pesquisador. Ele torce, né, assim como todos que fazem estudo experimental, torce que o resultado seja significativo, né? Então, a gente espera que o estudo tenha uma intervenção significativa, o novo tratamento que a gente propôs seja eficiente mais do que o tratamento basal, né? Então, tem essa percepção, essa vontade da gente. Veja, então, se você vai fazer uma intervenção, talvez, né, possa ser que você, sabendo que esse grupo é o grupo de intervenção, você faça uma intervenção com um foco maior. Como assim? Se você está na fisioterapia, você vai fazer uma intervenção, um treinamento, talvez com mais vontade, mais força, mais concentrado, tanto para o paciente como para você. E esse pessoal pode ter um resultado melhor do que o grupo controle, não por causa do processo novo, mas sim pela energia que você colocou ali na intervenção, né? E fez o paciente tomar também um esforço maior no processo de fisioterapia e teve uma amplitude maior de movimento, por exemplo. Enfim, tem várias coisas que podem influenciar, né? Se você, como interventor, né, da intervenção, né, aplicador da intervenção, você seja também um pesquisador, entende? Por isso que, normalmente, no estudo experimental, se toma muito cuidado com esse duplo cegamento, para que não haja contaminação do pesquisador no processo de intervenção e na análise que está sendo feita. Entendeu? Eu já recebi um banco de dados que era experimental. Aí o rapaz mandou para mim só os grupos A, B, C, D, E, F. E eu não sabia nem quem era quem. Ele falou assim, não quero comparar o grupo A, B, C, D, E, F. E eu fiz, tá. Aí eu saí comparando, que ó, o grupo A tem o melhor desempenho do que o B tem pior desempenho do que tanto. Eu saí fazendo análise sem saber quem era a intervenção, quem era o grupo de intervenção dele. E aí, no final, quando eu fui apresentar o resultado, né, mostrei a ele, aí ele fez, bateu com o que eu imaginei, Alessandro. Aí eu vi, rapaz, eu acho que teu grupo de intervenção é esse aqui. Eu até citei ele, o grupo de intervenção, acho que é esse aqui, né? Por quê? Porque o grupo tinha tido melhor desempenho. Aí ele fez, foi exatamente esse grupo de intervenção. Mas veja, ele não me disse antes, porque ele não queria contaminar a minha visão, né, e análise, com nenhuma informação. Ele queria que eu fizesse a análise de forma a não conhecer quem era a intervenção e fosse descrevendo as comparações sem ter essa visão. Então, ele me cegou, né? Ele me cegou. Mas eu, quando eu fui fazendo análise, eu vi que um grupo lá estava se destacando. Eu falei, rapaz, esse grupo aqui deve ser a intervenção dele. Aí, quando eu entreguei a análise, que ele disse, realmente esse é o grupo de intervenção. E bateu a ideia, né? Mas eu, de início, estava cego, não sabia quem era a intervenção, fui escrevendo de acordo com os resultados. Então, essa é a ideia do duplo cegamento, né? Você ter uma pessoa para fazer intervenção e outro para análise, sem saber quem é o controle de intervenção, para que os dados sejam o mínimo possível viesados, a discussão, a escrita seja a mínima viesada possível. Mas num estudo que seja um estudo observacional, veja, não? No observacional, aí não tem isso. Por quê? Você só tem um grupo de avaliação, o grupo avaliado. Então, você vai fazer uma coleta, avaliar se esse grupo tem uma doença, aí vai ter grupo de pessoas que têm, pessoas que não têm, e você vai verificar fator associado à doença. Então, vocês podem, sim, fazer, se seu estudo for observacional, um estudo que vocês mesmos vão fazer a coleta, vão fazer a digitação, vão fazer a análise, né? Essa preocupação maior do duplo cegamento é mais no estudo experimental. Mesmo assim, tem trabalhos de tese e dissertações que não têm condições de ter dois pesquisadores auxiliando e, consequentemente, a pessoa que faz a intervenção, faz a análise e tudo mais. É errado, Alessandro? Não, desde que você siga os princípios, né, do bom pesquisador, que é você realmente descrever aquilo que foi encontrado, que quando você for fazer a intervenção, no grupo de intervenção, você faça de forma idêntica ao que vai fazer o grupo placebo, né, ao grupo controle. Então, é questão só de cuidado, né? Colocar o pesquisador para fazer o processo para que fique realmente duplo cego. Então, a ideia de duplo cego é só uma segurança a mais. Mas, a princípio, a gente confia, né, que todo pesquisador vai fazer uma pesquisa de forma isenta, de forma correta, de forma ética, né? E aí,
a questão do duplo cego entra como uma opção a mais para dar uma segurança maior à sua pesquisa. Certo? Pegou a ideia? Acho que pegou a ideia, né? Peguei, professor, entendi. Mas você pode sim fazer sua análise. Se tiver com seu banco já pronto, já a partir de hoje, né, ou se não der hoje, né, já a partir da próxima semana, você já vai começar a fazer a parte de análise uni e bivariada do seu trabalho, na sua tese, certo? Bom, Alessandro, vamos lá. Como é que eu faço, então, para fazer o reagrupamento de uma variável categórica? Pessoal, a primeira coisa é saber o que é variável categórica, né? Chamada também de variável qualitativa, né? O que é uma variável categórica ou qualitativa? Pessoal, lembra bem lá de bioestatística, da sua graduação, quando o professor chegou lá, dizia, pessoal, variável qualitativa, variável quantitativa. Então, ela é categórica quando ela é representada por categoria, que é o masculino, feminino. Por exemplo, Não numérica, né, professor? não numérica. Pronto. Não numérica é qualitativa. E se ela tiver categorias, né? Normalmente as qualitativas são categóricas. Ela pode ser nominal ou ordinal, né? Mas no caso aqui, todas são categóricas. Então, aqui tudo categórico, categórico. Se eu olhar o formulário aqui, pessoal, de cara a gente já diz, categórica, categórica, possui companheiro, categórico, tem filho, categórico, religião, categórico, mora com, categórico, mora em, né? Então, ó, a estrutura da carreira que o professor tem, categórico, são 17 categorias aqui de estrutura e a progressão do docente. Renda, categórica. Ano de formação, opa, numérica. Ó, eu vou dizer o ano que a pessoa foi formada. Tempo de profissão em anos, numérico. Olha lá. Está aberto aqui a linha para eu escrever o tempo em anos que a pessoa trabalha como docente. Tempo de instituição, também numérica. Então, categórica e não categórica, facilmente a gente percebe olhando para a variável. Então, vamos pegar aqui uma variável categórica, no caso da gente é Q3. Quem é Q3, Alessandro? Q3 é a nossa estado civil. Ela está com o número 1, 2, 3, 4. E vamos fazer a recodificação dessa variável. Então, a gente está aqui, ó, recodificar ou reagrupar uma variável categórica. E vou propor isso aqui, ó, pessoal. O pessoal quer sozinho, sem companheiro, né? Sozinho fica feio, né? Sem companheiro. Certo? E esse aqui eu vou chamar com companheiro. Certo? Tranquilo? Sem companheiro, separado, viúvo, solteiro. Com companheiro, casado ou união estável. Como é que eu faço o processo de recodificação? Pessoal, olha o passo a passo, certo? O passo a passo é o seguinte, eu vou aqui em transformar, recodificar em variáveis diferentes, certo? Veja que aqui eu tenho em cima dela, recodificar nas mesmas variáveis. Pessoal, nunca utilize essa opção. Por quê? Ele vai apagar a informação original do seu banco e vai substituir pelo valor, pela categoria que você determinou. Então, a gente nunca vai fazer isso. A gente vai sempre criar uma variável nova e manter a informação da original. Para que, caso eu não queira mais a nova codificação, a nova recodificação que a gente colocou, a gente somente exclui a nova recodificação e eu tenho a informação original para poder fazer uma nova recodificação. Então, veja, quando eu criei aqui, ó, Q2 é a idade, eu criei uma categorização para a idade. Se eu não gostei dessa nova, eu venho aqui, ó, botão direito e elimino, excluo. E aqui, ó, excluir. E minha original, ela está aqui, ó. Agora, se eu não tivesse feito uma recodificação em diferentes variáveis, tivesse feito na mesma, eu não teria essa coluna aqui mais não. Ele recodifica na mesma coluna, tira a idade real da pessoa e coloca o valor da categoria. Ou seja, eu perco, né, a informação da idade original da pessoa, né? Ó, eu excluí aqui a recodificada e vou criar de novo. Vamos começar pela idade, já que eu excluí aqui ela. Vou começar pela idade. Vou fazer uma idade de 4 categorias, uma idade de 3 categorias, certo? Como é que eu faço? Qual o primeiro processo? Veja, antes mesmo de vir aqui, vamos fazer o seguinte. Antes mesmo de eu vir aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar uma coluna posterior a que eu quero recodificar. Então, primeiro passo, criar uma variável nova após a coluna que eu quero recodificar.
Clica nessa coluna posterior, botão direito, inserir variável. Olha lá. Ele inseriu uma variável nova, deu um nome aqui, ó, var 00001. Ele deu um nome, esse nome é temporário, certo? Eu vou mudar esse nome, eu vou alterar esse nome. Então, veja, ele criou uma coluna nova, vou clicar 2 vezes em cima dela. Aí, veja que interessante, cliquei 2 vezes em cima dela, olha o que aconteceu aqui embaixo. Ele veio para visualização de variáveis. Vou voltar para a visualização de dados. De novo, estou aqui, olho nos dados. Eita, eu quero olhar essa coluna aqui. Eu clico nela 2 vezes. Aí ele já vem aqui, ó, para variável, né, a visualização de variáveis. Já marca a variável que eu cliquei 2 vezes para poder olhar a configuração dela. Então, toda vez que tiver aqui na visão de dados, que quiser olhar a configuração de qualquer variável, clica 2 vezes nela, ó. Ele já vem para cá, ó, para visualização de variáveis e coloca o cursor, né? Seleciona a variável que você quer olhar. E aí você tem toda a configuração dela aqui para você olhar, certo? Então, ó, vou aqui na variável que eu criei, né? 2 vezes clicar nela, clicar 2 vezes aqui no nome e colocar Q2 underline. Ó, pessoal, eu sempre sigo o mesmo nome da anterior e coloco um underline N. Isso é mania desse tempo de serviço que eu tenho, né? O mesmo nome, underline N, para dizer que é nova. Eu podia botar aqui, ó, nova. Mas eu não boto nova, porque eu já sempre uso N para indicar que é nova. Vamos lá. Alessandro, quais são as categorias que você quer trabalhar com essa variável nova? Vou até colocar assim, ó. Q2, vou botar assim, ó. 4 CAT. Pronto. Para dizer que é 4 categorias. A Q2 com 4 categorias. Tirei aquela ideia de N, né? Veja que isso aqui é aleatório. Vocês que vão dizer o nome que vocês vão dar a cada variável. Eu vou colocar Q2 com 4 categorias. Quais são as categorias? Então, aqui, ó. 31 a 40 anos, 41 a 50, 51 a 60, acima de 60. Categoria 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar essa informação aqui, ó. Na coluna, ó, na linha da variável nova, na coluna valores, eu vou clicar aqui, ó, nesse encontro da linha, com essa coluna, eu vou clicar. E aí eu vou clicar no botão onde eu vou inserir o rótulo, que é o rótulo, é o nome, para cada valor das categorias que eu vou criar. Categoria 1, ó, ela vai se chamar o quê? Vou até copiar aqui, do jeito que está. 31 a 40 anos. Então, 31 a 40. Ctrl V, né? Ou digitar aqui, eu posso digitar também. Incluir. Categoria 2, qual é o rótulo? 41 a 50. Veja que eu estou criando a variável e dando um rótulo, antes mesmo de recodificar ela. Criei a variável, estou criando um rótulo. Categoria de número 3, qual é? 51 a 60. Categoria de número 4, qual é? Acima de 60. Categoria de números 9, número 9, porque número 9 é o número discrepante, né? Eu boto um número discrepante bem distante do que é normal, do que é padrão, eu coloco uma 9 aqui, bem distante, certo? Então, quando a pessoa ignorar, eu vou colocar o número 9 nela, certo? E vou dar aqui o botão OK. Pessoal, veja, a gente já colocou o nome da variável, né, nova, 4 categorias para indicar que são 4, e quais são as categorias da variável. Ó, vamos para a visualização de variáveis. Está em branco. Alessandro, mas tu não colocasse lá as recodificações nas categorias? Pessoal, colocar o nome das categorias não quer dizer que eu estou recodificando, não. Olhando para a variável anterior e colocando um novo valor nessa variável nova, não. Não estou fazendo isso. Estou só colocando o nome que vai receber cada categoria e o nome correspondente a ela. Então, a recodificação, o processo de recodificação, ele acontece agora aqui, ó. Aqui eu fui só criar a variável, certo? E eu vou fazer aqui, ó, a recodificação agora. Qual é o menu? Qual é o caminho, Alessandro, para eu fazer a recodificação da variável? Pessoal, o caminho é clicar aqui, ó. Vou até botar assim, ó. Recodificação de uma variável numérica em categórica. Estou no passo 2, né? O caminho o caminho, tá aqui, ó, o caminho. O caminho vai ser transformar, certo? Transformar, barra, olha lá. Aí clica em transformar, recodificar em variáveis diferentes. Recodificar em variáveis diferentes, certo? Qual o outro caminho? Qual
depois que eu clico nela, o que acontece? Aí nessa janela, veja, viu? Cliquei lá em recodificar, ou melhor, transformar, recodificar em variáveis diferentes, não na mesma variável. E aí o que acontece? Ele está pedindo para mim o nome da variável de entrada, que é a variável antiga, e o nome da variável de saída, que vai ser a variável nova. Pessoal, eu vou pegar a variável Q2, ó, Q2 idade, tá vendo aqui, ó? A Q2, que é essa aqui, ó, é o nome dela, tá com Q2 aqui entre os colchetes, né? Que é eu vou colocar exatamente aqui o AQ2. AQ2, então, veio para cá. Ó. Ele colocou aqui, está perguntando a mim agora, essa interrogação, qual é o nome da variável nova. O nome da variável nova é esse aqui. Ó. O que eu vou fazer, veja, eu vou clicar, né, nessa seleção aqui da Q2, indo para a seta, e vou colocar o nome da variável nova aqui. Só que aqui, pessoal, eu tenho que digitar manualmente aqui, né, o nome da variável. Então, eu digito exatamente igual ao que tem aqui, ó. Q2, underline, 4cat. Q2, underline, 4cat. Tá vendo? Digitei aqui. E clique em alterar, nesse botão alterar. Quando eu clicar no alterar, ele vai substituir essa interrogação pelo nome da variável, né? Vou clicar em alterar. Olha o que ele vai dizer para mim. Este nome da variável, né, duplica um nome que já existe. Então, existe uma duplicação aqui do nome da variável, porque ela já existe no banco. Qual a ideia? Eu fiz uma proposta de nome para a variável de saída, que já existe. Mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero colocar o mesmo nome. Então, alterar, ok. Ele já colocou aqui. Ele vai pegar Q2, transformar em Q2, underline, 4cat. Agora, veja, pessoal. Depois que eu digo o nome da variável de entrada, nome de variável de saída, eu vou ter que dizer agora quais são os valores antigos e quais são os valores novos. Então, os valores que estão na Q2 vão ser transformados para um novo valor na Q2, 4, CAT. Né? E eu vou dizer essa informação aqui, nesse botão de valores antigos e valores novos. Então, veja, aqui nessa nova janela, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que cada valor, veja, que for de 31 até 40, vai ser chamado de 1. Né? De novo, eu vou dizer, ó, que 31 a 40 vai ser chamado de número 1, na variável nova. 41 a 50 vai ser chamado variável 2, na variável nova. 51 a 60 vai ser chamado de variável 3, na variável nova. Acima de 60 vai ser chamado de 4. E ignorado vai ser chamado de 9. Esse ignorado aqui, pessoal, se não me engano, é o 99. 99 vai ser 9. Categoria 9, certo? Vamos lá. Então, a gente coloca aqui, ó, a amplitude, né, o intervalo que vai de 31 a 40, ó, 31 a 40, no valor antigo, ó, valor antigo, o intervalo de 31 a 40 vai ser chamado no valor novo, na variável nova, vai ser chamado de 1. Como é que eu sei disso, Alessandro? Eu defini isso, eu defini que 31 a 40 é o grupo 1. Então, 31 a 40, grupo 1, inclui. Grupo 2, 41 até 50, grupo 2. Grupo 3, 51 a 60, grupo 3. Qual é o próximo grupo? Acima de 60. Opa! Acima de 60, pessoal, eu posso usar, veja bem, viu? 60 até o valor máximo que eu tenho no banco. Qual o valor máximo? Eu lembro. Mas eu vou colocar lá até 98. Por quê? Porque o 99 é o código que eu uso para ignorado, né? Quando aparece 99, não era a idade de alguém com 99 anos, não. Foi o código que a gente usou para ignorado. Então, eu vou botar 98 como sendo no grupo 4. E quem for 99, que eu lembro que os 99 na idade a gente usou como ignorado, vou colocar aqui, ó, o valor 99, ele vai ser correspondente ao 9. 99 vai ser na variável nova, ó, código 9. E esse 9 vai representar os ignorados, certo? Incluir. Então, veja que aqui eu coloquei tudo. 31 a 40, 41 a 52, 51 a 63, 60 a 98, 4. E o 99, que é o código que a gente usou para ignorado, código 9. Ó, vou clicar em continuar, certo? Ele voltou para essa janela aqui, que é a janela principal da recodificação. Se eu clicar de novo aqui em valores antigos, pessoal, antigos e novos, veja que ele memorizou as categorias que eu dei aí, certo? Essas categorias, pessoal, se eu tiver errado, eu posso clicar aqui, ó,
e recodificar aqui. Ah, é até 95. Ó, alterar aqui, ó. Ele já mudou aqui, ó, tá vendo? Então, posso fazer alteração de qualquer uma delas, certo? Eu vou deixar assim 6095, porque eu acho que não apareceu ninguém com 96, 97, 98 anos, certo? Eu vou conferir daqui a pouco quando eu fizer a recodificação. Então, ó, clicar em continuar e depois clicar no botão OK. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Ele jogou aqui a visão, né? Alessandro, fechou o banco. Pessoal, quando ele vem para cá, né, é o chamado, a tela de saída, ele não fechou o banco, não. O SPSS, ele trabalha com duas janelas, ó. Janela de dados, janela de saída. Duas janelas do mesmo programa, certo? Mesmo programa. E elas ficam conversando entre si. Por quê? Porque eu peço uma coisa aqui e ele faz aqui. É como se fosse um papel em branco, um ofício, um caderno. Tudo que eu peço para ele fazer aqui, ele não vai imprimir no banco. Ele vai imprimir no arquivo de saída, né? E ele faz aonde isso, Alessandro? Aqui no arquivo de saída. Então, esse arquivo de saída que fica aparecendo, né, aparece e some outra tela. Não vai fechar. Vou fechar. Deixa eu fechar aqui de novo. Fechei. Não salvei, né? Fechei a janela de saída. Certo? Cadê? Ó, vou fechar aqui, ó. Fechei a janela de saída, certo? Se eu for fazer qualquer outra coisa de novo aqui, ó, vou de novo lá em recodificação e já está tudo configurado, né? Vou dar só OK, ó. Olha o que ele faz, abriu de novo a tela de saída. Então, quando você fizer qualquer coisa, ele vai sempre abrir essa janela. Então, se você fechar aqui de novo, ele vai abrir de novo daqui a pouco. Aí você vai fazer alguma coisa, ele vai abrir novamente. Aí você vai lá fechar de novo. Aí você pega outra coisa, ele abre novamente. Você vai lá e fecha de novo. Então, é perca de tempo ficar brigando com a janela de saída. Deixa ela aqui, só é você voltar para a tela de dados e fazer o processo. Ah, eu quero agora uma frequência. Ó, a variável foi criada. Eu quero uma frequência dessa variável nova que eu criei. Botão direito, estatística descritiva. Onde é que ele vai sair a frequência? Lá na janela de saída. Então, não briga com a janela, não fecha ela, não. Clicou aqui, ó, saiu a janela. Aí eu volto para a tela de dados, certo? Então, não fica brincando com ela, deixa lá quietinha dela. Se você fechar, vai ser só um clique a mais, não, né? Vários cliques a mais que você vai dar para estar fechando a tela. Então, deixa ela quietinha e você vai alternando entre janela de saída e janela de banco, certo? Bom, vamos lá. A gente já recodificou, ó. Vamos conferir, né? Ó, 31 a 40. 31 a 40 está aqui, ó. Todo mundo tem 40, tem um 40. 41 a 50. Olha lá. Certinho, 41 a 50. 51 a 60 e acima de 60. Né? Na verdade, pessoal, tá errado, né? Por quê? Porque o certo é que idoso, ó, aqui tem que ser 59 e aqui tem que ser o quê? 60 anos ou mais, certo? Então, eu errei aqui, ó. Na minha definição da categoria, eu não posso juntar 60 anos no anterior, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó, recodificar variáveis, ó, voltei para cá para a tela, né? Ele já está memorizando aqui qual é a variável antiga e nova. Eu estou corrigindo o que eu tinha feito, né? Então, aqui, ó, é a Q2 indo para Q2, 4, cat. Valor antigo e novos, ó. Aqui, 51 a 60, tem que ser até 59. Ó, alterar. Certo? E aquele que tem 60 ou mais, aí sim, que é esse aqui, ó, 60 ou mais. Então, tá certinho aqui. 31 a 41, 41 a 52, 51 a 59, 3, 60, 95, 4. Continuar, ok. E aí, ó, olha o banco de dados. Já colocou essa pessoa aqui, ó, no grupo de 60, tá certo? E o 99, pessoal, olha o 99, que é a pessoa que ignorou a idade. Não é um professor de 99 anos, não, viu? Porque esse cara já estaria aposentado há muito tempo, né? Isso aqui é uma pessoa que ignorou a idade e colocamos na digitação o valor 99, certo? Bom, então, ó, a gente já colocou toda a informação da variável nova, pede uma distribuição de frequência. Como é que faz isso? A análise da variável categórica, a distribuição de frequência. Então, botão direito, estatística descritiva, que é também chamada de análise univariada. Então, o que acontece? Veja, ele disse que 15 professores, né, têm essa idade de 31 a 40, 13 professores têm 41 a 50, 13 também de 51 a 60, 8, 60, acima de 60. E está errado acima de 60, né? Tem que, ó, veja a situação, pessoal. Eu mudei aqui,
olha o erro, né? Eu mudei aqui no meu PDF aqui do TXT aqui do Windows, mas não mudei lá no rótulo. Veja que ele imprimiu o rótulo errado. O que eu mudar aqui não muda automaticamente no programa, não. Eu tenho que ir lá no banco de dados, né? Na visualização de variáveis, nessa variável, no campo valores, fazer a minha mudança aqui, ó. Aqui é 51 a 59. E esse aqui é 60 anos ou mais. Então, veja que esses erros que estão aparecendo aqui, é bom vocês, né, acompanharem esses erros, porque é o que acontece no dia a dia. Quando fizer uma recodificação, tem que fazer aqui, no rótulo dos valores, certo? Aí depois eu gero a recodificação, como a gente fez aqui já, ó, conferir aqui, cada um, a 51, a 59, vocês deu mais. Ok. E agora sim, a minha variável está correta. Botão direito, descritiva. E aí sai a frequência certinha com o rótulo corrigido, com o nome da categoria corrigido, certo? Veja que existe um erro aqui que eu vou falar para vocês ainda, que é um erro, assim, eu vou comentar logo, é um erro de análise. Como assim? Veja, a gente não pode deixar nessa distribuição, pessoal, esse ignorado, tá vendo aqui, ó, ignorado, entrar no percentual válido, né? Percentual válido aqui, ó. Eu não posso dizer que no grupo de professores existe 2% que ignoraram a idade, né? Então, as respostas ignoradas, elas são suprimidas, elas são não apresentadas, né, na análise estatística. A gente calcula o percentual válido em cima dos respondentes e não das pessoas que ignoraram. A gente pode até citar no texto que foi ignorado a informação de tantas pessoas, né, devido à falta de informação no prontuário ou no preenchimento do formulário eletrônico, né, enfim, de coleta. Mas a gente não faz a frequência, normalmente, né, de quantas pessoas ignoraram responder aquele item. Assim, já aconteceu uma vez, para dizer que nunca aconteceu já uma vez, que uma aluna pediu, Alessandro, eu quero que coloque na frequência, né, a distribuição de frequência das variáveis, todos os ignorados. Né? E eu até achei estranho, eu fiz por que botar o ignorado dentro da frequência? Ela fez porque a gente vai falar, né, sobre o trabalho dela, um dos objetivos, né? Ela falar sobre a falta de informação que existe, né, dentro do serviço. Então, ela queria apresentar essa falta de informação, o percentual. E pior, pessoal, que o dela não era 2%, não. Era 50%, 40% de cada variável lá que estava no banco. Praticamente 40%, 50%, 30% de falta de informação. Isso quer dizer o quê? Que o profissional que estava lá coletando dados, né, dentro do serviço, ele deixava de fazer as perguntas e a inclusão das informações necessárias para o sistema. E isso gera um problema enorme, né? Por quê? Porque toda decisão, toda análise que for feita, vai ser baseada nesse N, tá certo? Tranquilo, pessoal? Estão entendendo aqui a ideia? Estão me ouvindo? Dá um retorno aí para saber que estão ouvindo. Ô, professor, e como é que faz para tirar esses ignorados, então, daí? Então, isso que eu vou falar agora. Tá tomando água aqui, que a garganta começou. Ai, que eu sou ansiosa. Não entendo. Vamos lá. Então, como é que a gente tira esse percentual, né, do válido, esse grupo do válido? Olha, lá na visão de variáveis, né, lembra que eu criei a variável onde? Aqui na visualização de variáveis. Tem aqui toda a informação dela. A gente tem aqui, ó, na coluna valores, a gente tem as categorias. Essa categoria, ela é omissa, ela é ignorada, ela não é válida. Aí eu digo aqui, ó, na coluna ao lado, chamado omisso, eu digo ao computador o seguinte, ó, computador, clico aqui, ó, clico no botão, olha, retira da análise, ó, o valor 9. De novo, ó, nessa linha da variável, ao lado da coluna de valores, tem a coluna omissos. Clico nela, clico nesse botão e vou informar ao computador quais os números que devem ser retirados, deve ser considerado como omisso, certo? Aí tem um omisso discreto. O que é omisso discreto? É um valor individual, um valor único que vai ser excluído da frequência. Então, eu vou excluir aqui o valor 9. Ó. Marquei a opção, coloquei o valor 9. Por que 9, Alessandro? Porque 9 foi o valor que eu dei aqui ao ignorado.
Se fosse 50, eu botaria lá 50. Se fosse 20, eu botaria lá 20. E assim por diante. Coloquei 9 aqui, então o valor do omisso é o valor 9, certo? Bom, vamos olhar de novo a frequência? Ó, vou pegar de novo a variável Q2, underline 4K, e fazer uma estatística dela descritiva. Veja que a tabela mudou. A tabela mudou. Vou até deletar isso aqui, para a gente olhar uma embaixo da outra. Veja, essa de cima, ela está mais ou menos igual a essa aqui de baixo, na coluna porcentagem. Porcentagem 30, 30, 26, 26, 26, 26, 16, 16, 98 do total aqui, olha, separou o ignorado, tá vendo? Aqui tem 98% desse pessoal que respondeu, né? E 2% é o ignorou. Agora, veja, na porcentagem válida, aí a coisa mudou. Por quê? Porque aqui está 30, aqui está 30,6. Por que 30,6, Alessandro? Porque ele considerou para esse percentual válido não os 50 participantes, considerou no 49. Então, retirou esse 1, que é com relação ao ignorado. Então, sempre que vocês forem fazer análise, pessoal, observa se a variável tem uma categoria de ignorado. Se houver, aí você vai ter que indicar ao computador aqui, ó, visão de variáveis, na variável que você tem ignorado, né? Eu tenho ignorado aqui, então tem que dizer ela aqui, ó, que o 9 é ignorado. Porque quando fizer uma frequência dessa variável, aí o ignorado vai ser separado do percentual válido. E você vai colocar lá na análise univariada, que a gente daqui a pouco vai entrar nela, esse percentual válido e essa frequência. Então, não vai usar a porcentagem, vai usar o percentual válido, certo? Sempre usando o percentual válido. Então, pessoal, voltando para cá, a gente fez o que, Alessandro? Recodificou a variável numérica numa variável categórica com 4 categorias, certo? Outro exemplo, vou fazer agora com 3 categorias, perfeito? Veja que o processo parece ser lento. Não, assim, demorou muito. Foi 20 minutos aqui só para 20 minutos para fazer uma recodificação. Mas não é. Vou fazer ela de forma rápida e objetiva aqui. Certo? Se tiver dúvida, vocês me interrompem. Mas veja como o processo é rápido. Primeiro, inserir uma variável depois. Passo 2. Vim aqui, colocar o nome da variável. Vou chamar de 3K, que são 3 categorias. Passo 3, clicar aqui, ó, colocar o nome dos rótulos. Então, 31 a 45, 46 a 59, 60 anos ou mais. Vou até corrigir aqui, ó. Anos. E o código 9, né, para o ignorado. Ignorado. Pronto. 3 categorias e uma ignorada. Já vou colocar aqui, ó, nos omissos, o valor 9. Ó, já disse aqui, ó. Por que eu já disse isso aqui? Porque eu sei que tem um 9 ignorado, então 9 é ignorado também aqui, para o valor de omisso, certo? Ó, a coluna já está aqui, ó, em branco, né? Não tem nenhuma informação, mas agora eu vou transformar, recodificar em diferentes variáveis. Ó, eu vou limpar essa configuração. Como é que eu limpo a antiga configuração? Reconfigurar. Ó, sempre que eu vou recodificar uma variável nova, eu venho aqui, ó, reconfiguro, que ele zera tudo, limpou tudo. Aí eu venho agora para escolher a variável antiga, que é a Q2, colocar a variável nova, que o nome já está aqui, ó, que eu quero esse nome aqui. Então, Q2, underline, 3, Carter, alterar, o nome da variável já existe, ok. Valores antigos e novos. Quais são as categorias que eu quero? Está aqui, ó. 31 a 45. Então, 31 a 45 vai ser o código 1. Opa, código 1. Qual o próximo? 46 a 59. 46 a 59 é a categoria 2. Qual o próximo? 60 ou mais. Vou fazer aquele esquema. 60 a 95, por exemplo. Categoria 3. E o ignorado, ou seja, quem tiver com valor único 99, eu digitei 99 para ignorado, na variável antiga, vai ficar como 9 na variável nova. Então, ó, já coloquei tudo aqui direitinho, continuar, ok. Olha lá, pessoal, foi o quê? Digamos 3 minutos, 2 minutos para fazer uma recodificação, certo? Então, já tenho aqui a variável recodificada, ó, com 4, com 3 categorias. Isso eu posso fazer, pessoal,
por diversas vezes, né? Então, veja que eu estou aqui fazendo recodificação de uma numérica em categóricas, certo? Essa ideia, olha só, apareceu anos minúsculo, anos maiúsculo, como é que eu faço? Só eu vir aqui e alterar o rótulo. O rótulo é o nome, né? O nome da categoria eu posso alterar em qualquer momento que eu achar aqui necessário. Então, 3 anos ou mais. Eu estou alterando só o rótulo. Aí lá ele já altera. Mas o número é o mesmo, né? O número é o mesmo. O número aqui, ó, é o mesmo. O que eu mudei foi o nome das categorias. Certo? Vamos lá, Alessandro. Já fiz a recodificação, já peguei a ideia de recodificação de uma variável numérica numa categórica. Agora, numa categórica em outra categórica, como é que eu faço? Vou pegar como exemplo aqui, pessoal. Vou pegar como exemplo a variável estado civil. Né? Se eu tiver uma frequência dela, o que eu tenho? Solteiro, divorciado, casado. Agora, solteiro, divorciado, casado, pessoal, não é um texto, são números. Quais são os números? Vamos ver. Ó, solteiro é 1. Então, 1 é na antiga, né? É solteiro. Certo? 2 é o quê? Divorciado. Veja, isso na antiga. Divorciado. 3 é o que na antiga? Casado. E 4 é o que na antiga? 4 é viúva. Viúva. E o 9 também, ó, tem um 9 aqui para a categoria de ignorado. Isso na variável antiga. O que eu quero? Eu quero transformar na variável nova. Né? A nova. Ó, a nova é o seguinte, o solteiro, que é 1, eu quero chamar ele também de 1, ó, de 1, assim, 1, como sendo sem companheiro. Um companheiro ou companheira. Certo? Sem companheiro ou sem companheira. Ó, o divorciado, também na nova, vai se chamar o quê? 1. Sem companheiro ou companheira, né? O casado vai se chamar o quê? 2. Com companheiro ou companheira. O viúvo vai se chamar o quê? 1. Sem companheiro. Aqui, pessoal, eu estou definindo as categorias, não estou falando de SPSS aqui, não, é de lógica, né? A lógica de recodificação que a gente vai fazer. E o ignorado aqui vai ser o quê? Também vai ser chamado de ignorado nessa nova variável, certo? Como é que eu faço isso, Alessandro, então? Veja, eu vou lá no computador, lembre que o primeiro passo é criar a variável. Então, ó, botão direito na variável posterior, a coluna que eu quero incluir uma variável nova. Venho aqui, ó, inserir variável. Ele já criou aqui, ó, uma variável nova, que ele chamou de var3. É o nome temporário que ele deu, certo? Eu vou clicar 2 vezes e vou mudar o nome para Q3, underline, cat, né? Ou duas categorias, né? E vou colocar aqui quais são as categorias. Veja, a categoria 1, a gente já viu que vai ser sem companheiro. Companheiro ou companheira, né? Sem doença, ou no máximo 5 doenças, né? Enfim, isso aqui é para vocês pensarem no trabalho de vocês quando estiverem fazendo. Então, uma categoria, né? A segunda categoria com companheiro. E companheira. Certo? Então, 2 categorias. Tranquilo. Certo? Coloquei o nome. Agora, o que eu vou fazer? Ah, pessoal, faltou uma coisa. Faltou ignorado. Ignorado. Se alguém respondeu ignorado na original, eu também tenho que trazer esse ignorado para cá. Certo? Tranquilo. E já coloco aqui, ó, ignorado 9. Já estou dizendo que se tiver 9, ele vai ser ignorado, certo? Ó, vamos lá agora recodificar a variável, né? Eu estou com a variável antiga aqui e quero criar uma nova. Transformar, recodificar em diferentes variáveis. Ó, eu vou limpar essa configuração clicando aqui em reconfigurar, zerou. Vou pegar a Q3, né? A Q3 é isso aqui, ó. Esse nome que está aqui, ó. Né? Q3, e vou colocar como sendo o mesmo nome que está aqui, ó, Q3, 2cat. Então, essa variável que eu vou colocar como nova, vai chamar Q3, underline, 2cat, certo? Quando eu clico aqui em alterar,
Ó, já existe esse nome. Ok, zero bronca. Ele veio para cá, ó. Pessoal, se esse nome não tiver aqui e você clicar aqui, ele vai dar um erro, dizendo que tem que dar um nome, a variável de saída. Então, se aqui tiver uma interrogação, como estava antes, você colocou o nome aqui e não cliquei em alterar, cliquei aqui direto, né? Ele vai dar erro, né? Aí você tem que primeiro clicar em alterar, para ele colocar o nome da variável nova aqui, para depois você vir em valores antigos e novos, certo? E esse valor antigo e novo é o que, Alessandro? Veja, quem for 1 na antiga, vai ser 1 na nova. Então, ó, valor 1 continua sendo 1. Veja que agora essa variável categórica, ela não é um número, um intervalo de valor, é um número só. Número 1, que é o solteiro, vai se chamar 1, que é sem companheiro. Então, 1 vai se chamar 1. 2 vai se chamar o quê? 1 também. 2 vai se chamar 1 também. 3, que é o casado, vai se chamar 2. Então, quem é 3 aqui, vai ser 2 na nova. Quem é 4 na antiga, que é o viúvo, vai ser 1 na nova. Certo? E quem estiver ignorado na antiga, vai continuar como ignorado na nova. Então, 9 vai ser 9 também. Certo? Então, aqui, ó, coloquei as recodificações, clica no botão continuar e no botão OK aqui, ó, para finalizar o processo. Vamos ver o que aconteceu, ó. Olha lá. Ele preencheu automaticamente aqui a recodificação. Ó. Divorciado é sem companheiro, solteiro é sem companheiro, casado é com companheiro. Se eu tirar uma frequência das duas, pessoal, ó, selecionei as duas colunas, botão direito, estatística. Olha o que ele fez. Ele fez a frequência da primeira, que é com 3 categorias, e frequência da segunda. Veja que solteiro 7, divorciado 9. Somando as duas, que é 100 companheiros, 16. E casado, que é 34, ficou com companheiro 34. Certo? Então, essa recodificação é a recodificação de uma variável categórica, né, juntando categorias, recodificando ela numa nova variável categórica. E veja que aqui, ó, a original permanece. Por quê? Porque eu usei recodificar em diferentes variáveis, não na mesma. Se eu tivesse usado a mesma, ele tinha substituído todo esse valor aqui, ó, por esses valores aqui, por esse nome aqui. E eu perderia a informação original do meu banco. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguma dúvida? Dá um oi para saber que estão ouvindo aí, estão conectados. Meu áudio caiu aí para você. Tá tranquilo, tudo certo, professor. Beleza. Ô, Então professor, vamos lá. quando Oi. o senhor trocou a categórica para numérica, ele mesmo assim ele colocou categórica, não botou 1, 2, né? Ele botou Então, ele não companheiro, botou sem por causa companheiro. do rótulo aqui, ó, por causa do rótulo. Meu rótulo está ativo, né? Ó, eu desativei. É um número por número, ó. 2 para 1, 1 Aham. para 1, 3 para 2. Ele fez uma mudança, não foi do nome, não. Ele fez a mudança do número. Agora, eu estou perfumando aqui, perfumando não, né? Colocando um batom aqui, uma máscara aqui no número, colocando o nome. Como? Quando eu clico aqui no rótulo, entendeu? Então, esse rótulo, pessoal, é como se fosse uma roupa que eu estou botando no número. Número 1 aqui, eu estou colocando a roupa dele de 100 companheiros, né? Mas o que ele mudou foi isso aqui. Ele pegou o número 2, passou para 1. Pegou 1, passou para 1. Pegou 3, passou para 2. Que é exatamente o que a gente definiu aqui, ó. 1 vai ser 1. 2 vai ser 1. 3 vai ser 2, né? E assim por diante. Pegou a ideia? Então, ele transformou, só que ele transformou para texto porque eu estou ligado a esse botão aqui, ó. Deixei ligado. O botão da máscara, né? Do rótulo. Do perfume, né? Estou camuflando aqui o número, tá certo? Mas por trás desse texto eu tenho um número. Como é que eu sei disso? Clica no rótulo, aparece o número. Tá certo? Vamos lá. Então, Alessandro, tem alguma outra variável que a gente possa recodificar? Veja, a gente juntou, a gente recodificou a faixa etária em 2, a gente juntou o estado civil, né, para 2 categorias. A Q4, o que é Q4? Vamos ver aqui, ó. Q4 é se possui companheiro fixo, sim ou não, tem filho, sim ou não. Religião. Veja, religião, na original, vamos ver o que apareceu aqui na religião. Como é que eu sei o que apareceu na religião? Botão direito, frequência. Apareceu católica, evangélica e outra.
Essas outras, que foram 15, aí apareceu espírita, kardecista, ateu, espírita, sem religião, enfim, várias coisas. Aí eu vim aqui, ó, a gente veio aqui e fez uma recodificação. Essa Q6N, quer dizer que ela é nova. Deixa eu falar a descrição dela, a descritiva dela. Assim, detalhe importante, pessoal. Essa variável aqui que é categórica está com uma reguinha aqui. Estava na reguinha, essa régua. Quando está com essa régua, é que ele considera que essa variável é numérica. Mas essa aqui não é numérica, né? Ó, de novo. Pode ver, ó. Essa primeira está com a régua. Essa régua diz que essa variável é um número. Curso que a pessoa faz, né? O docente ensina educação física, enfermagem, fono, físico. É uma variável do tipo texto. Como é que eu sei disso? Porque tem uma letra A aqui, ó. Essa característica pessoal está vazia. É só uma variável divisora aqui dos grupos de variáveis. Ó, essa variável Q1 é categórica. Como é que eu sei? Quando tem esse desenho com a bolinha, essa bolinha vermelha, verde e azul, é porque são categorias, são grupos, né? Grupos são categóricas. Régua numérica, ó, categórica, 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 categórica. Todas essas categóricas, quando você clica com o botão direito em cima dela e pede uma estatística descritiva, ele sai a tabela de frequência dessa variável, né, na saída. Então, ó, quando eu chego nessa aqui, que ela é categórica, mas de forma errada, ela está como uma régua, como numérica, se eu clicar com o botão direito e pedir a estatística descritiva, ele me dá uma análise de média, mediana, moda. Mas, peraí, existe média de religião? Existe moda de religião? Não existe, né? A gente não tem uma análise descritiva quantitativa com uma variável religião, que é uma variável qualitativa. Alessandro, mas como é que eu altero, então, essa régua? Como é que eu faço isso aqui? Pessoal, eu vou lá na visão de variáveis. Lembre que a variável, toda a informação da variável, vai estar aqui na visualização de variáveis. Então, se quiser alterar alguma coisa da variável, é nessa janela que você vai alterar, certo? Então, eu vou aqui, ó, essa variável é categórica, está aparecendo como numérica. Vou clicar 2 vezes nela, né? Aqui. Na visualização de variáveis, eu vou, ó, nessa última coluna, medida, e vou trocar ela para ser nominal. Nominal, certo? Por que nominal e não ordinal? Porque religião não tem ordem. Não existe uma religião melhor ou uma religião pior. Se fosse grau de escolaridade, aí sim, eu usaria ordinal. Mas como é somente religião, então não há uma religião melhor do que a outra. Fica como nominal. Agora sim, ó, se eu vier aqui, clicar com o botão direito e pedir a estatística descritiva, aí ele me dá as categorias dessa variável que foram consideradas, né? Então, tem católica, evangélica, espírita, outra religião ou sem religião, certo? A gente recodificou já essa variável. Então, tá beleza. Qual é a próxima? Q7, se a pessoa mora na região... ó, Q7, vou tirar a frequência dela no canto ali, ó. Recife, região metropolitana e outro estado, né? Então, ficou aqui, ó, 43, 6 e 1. Aí ficou somente essa pessoa aqui que é de outro estado, não é de Pernambuco, ela está aqui em outro local. Então, o que a gente fez? A gente recodificou essa variável. A gente fez assim, ó, região metropolitana do estado, juntou, né, as duas categorias menores e deixou o Recife sozinho. Agora, veja, a mesma coisa, está com a régua. Se eu clicar com o botão direito e pedir a estatística, ele me dá uma análise de média, mediana, moda. Por quê? Porque a variável está sendo dita como sendo uma variável numérica. O que eu tenho que fazer? Clicar 2 vezes e alterar ela aqui para nominal, certo? Agora sim, eu consigo vir aqui nela, ó, mudou o desenho. São 3 bolinhas agora, vermelha, verde e azul. Variável de grupos, né? Isso que representa grupos. E peça descritiva. Agora sim, ó, 43 e juntou 6 mais 1, ó, 7. Tá vendo? Então, já tinha feito a recodificação dessa variável. Qual é a outra variável, Alessandro? Veja, a gente tem variáveis diversas, né? Tem a estrutura do magistério superior, né? Se a pessoa é nível A, B, C ou D. Então, veja, toda essa recodificação, ele está colocando como uma régua, né? Isso é errado, porque isso aqui são categorias. Então, vou mudar aqui também para nominal. O professor, se for ordinal, é o mesmo símbolo ou é símbolo diferente? Eu até falei aqui, vou mudar para ordinal, mas quando eu cliquei que eu
botei aqui, ela na verdade é ordinal. Por quê? Porque existe uma hierarquia de renda, né? Quando eu tenho aqui A, B, C, D, E, isso é um gradiente de renda. Inclusive, quanto maior esse grupo que o professor pertencer, maior vai ser o salário, né? Então, existe uma hierarquia. Ela é uma variável ordinal. Então, aqui, ó, ordinal, certo? Não uma variável nominal. 8, essa aqui, 8N2, é o que, Alessandro? A gente reagrupou ela, veja, a variável foi coletada dessa forma. Aí a gente agrupou em categorias e depois juntou aqui as categorias. Ó, quando tem uma frequência, como veio? Análise de uma variável quantitativa. Por quê? Porque está com a régua. Se acontecer isso com você, é porque está considerando como sendo uma variável numérica. Mas não é. Clica 2 vezes, altera, e ela é uma variável ordinal também. Então, ó, vou pedir uma análise agora dela. Vê. A gente começou, pessoal, essa variável aqui, 8, na coleira do banco. Deixa eu pegar as 3 variáveis de uma vez só, para vocês verem aqui. Pronto. Ó, a gente começou. Eita, ele está considerando essa primeira aqui como numérica. Oxê. Nominal, meu amigo. Agora ele fez certo. Veja. De novo. Ó, ele está me sacaneando. Por quê? Porque ele nessa aqui, ó. Deixa eu fazer uma por uma. Quando eu estou pedindo nas 3, ele está dando esse erro. Vou fazer uma por uma. Essa, ó, ele botou certinho. Essa também botou certinho aqui embaixo. Ah, entendi. Porque mesmo ele colocando ela como categórica, né, e fazendo a distribuição, ele solta essa parte da análise descritiva. Ele solta essa tabela em cima aqui, que tem nada a ver com a variável, né? Mas, enfim, a gente tem aqui, então, a distribuição coletada, como foi coletada, a distribuição agrupada e a distribuição reagrupada. Aqui eu peguei A e B, juntei e somei as outras, C, D e E. Tá vendo? Então, foram 2 recodificações que a gente fez. Veja o trabalho, né? E sempre mantendo a original. Inclusive, essa original está com um grupo C aqui, adjunto nível 1, como sendo omisso. Acho que, sem querer, eu coloquei omisso onde não deveria, né? Por quê? Porque esse nível C, adjunto 1, é uma categoria 9, ó. Ó, vê que situação, né, pessoal? Tem que ter esse cuidado. Por quê? Eu tirei uma frequência agora aqui da variável e vi que o omisso, o que é omisso? É quando você exclui, lembra? Ó, se eu for nessa variável aqui, a original, ela está com omisso número 9. Mas no caso aqui, ela não tem omisso. Todos os valores são valores válidos. E agora sim, quando tirar a frequência, ó, não aparece mais aquele omisso que estava aparecendo lá em cima, né? Então, eu percebi porque eu vi aqui que estava omisso 1, e esse intervalo aqui é um intervalo válido. Então, eu não tenho que trabalhar com omisso, não. Eu retirei aquele omisso, provavelmente eu coloquei de forma errada, durante o processo de manipulação aqui do banco, certo? Veja, então, Q8 é o nível social, o nível de progressão. Renda, olha a renda, Q9, ó, a renda está assim, ó, 5 a 7 salários mínimos, 8 salários mínimos ou mais, e omissos 2, 2 pessoas que não responderam o quanto ganhavam, certo? E aí ficaram como omissos, tá entendendo? Então, ou seja, a análise, pessoal, a análise estatística, ela só acontece após a gente fazer toda essa manipulação do banco de dados, essa organização, essa manipulação, essa alteração, certo? Vamos ver alguma recodificação que a gente possa fazer aqui, ó. Tempo de profissão. Foi uma variável que a gente mexeu. É exatamente aqui, ó. Tempo de profissão, tá vendo? É a Q11. O que é a Q11? Vamos ver. A Q11, que é tempo de profissão aqui, ó. A gente colocou as codificações, né? Até 15. Ó, aqui está 10 a 20. Aqui está até 15. A gente pode alterar ela. Ó, de novo, eu pedi a frequência, portar uma régua, e está aceitando como se não variável numérica. Então, vou clicar 2 vezes, alterar para ordinal, né? É uma ordem. Por quê? Quanto maior o tempo, maior a experiência, digamos, né? Veja, até 15 anos de profissão, mais de 15 anos de profissão. Aqui a gente considerou 2 categorias. Eu acho que até é ideal, pessoal, porque a gente tem muitas categorias assim,
não é interessante para um banco que está pequeno. Esse banco tem 50 observações nessa amostra que eu peguei, porque, na verdade, esse banco é um banco bem maior, de 170 e poucos professores. Eu peguei uma parte do banco para a gente trabalhar aqui durante a disciplina, mas esse banco é bem maior, né? O banco original mesmo, ele está com 100 e poucos professores, certo? É um banco maior. Então, veja, o que a gente tem? A gente tem o processo de recodificação que deve ser feito, veja que a gente vai olhando cada variável dessa e vai fazendo recodificações diversas de acordo com o nosso interesse. Tempo de atuação, olha lá, tempo de atuação está aqui, até 5 anos, 6 a 10. Eu somei esse daqui, tá vendo? Mais de 10, todo mundo aqui eu somei, tá vendo? E os ignorados, que eu usei 999, ficou como 9 o grupo do ignorado. Inclusive, faltou colocar aqui a codificação, o nome, né, o rótulo para o nome ignorado, certo? Agora apareceu. Né? E quando eu faço análise, a gente está vendo como numérica também. Né? Vamos alterar aqui para ser uma variável nominal, ou melhor, né? Ordinal, porque é o tempo de formação, tempo de experiência. Então, agora sim apareceu a distribuição das categorias com um percentual válido. Pessoal, alguma dúvida até agora? E aí, pessoal? Não. Tranquilo? Então, vamos lá, Alessandro. A gente já aprendeu a instalar o programa, a gente aprendeu a recodificar as variáveis. Qual o próximo processo que a gente vai trabalhar? E aí eu vou passar para esse processo, que é o processo da primeira fase da análise estatística, que é a chamada, né, eu vou abrir aqui o arquivo, desse arquivo do fluxograma, abre ele com a gente aí, é esse arquivo da estrutura de análise estatística, né? E a gente vai ver, pessoal, que o primeiro processo que a gente tem que fazer para realizar a análise estatística é exatamente o processo da análise univariada, né? Olha, pode ser dissertação, tese, TCC, trabalho de conclusão de curso, TCR, trabalho de residência, né? E vocês já fizeram, né? Tanto TCR, TCC, enfim, vocês passaram por todo esse processo. E lá, vocês provavelmente ou fizeram ou pagaram alguém para fazer, né? A tal da análise univariada, que é a análise descritiva. Olha assim, como é que eu faço a análise no meu projeto, no meu trabalho? Veja, toda análise descritiva depende do tipo da variável. Se a variável é quantitativa ou se a variável é qualitativa. Né? Lembrando, quantitativa é numérica, qualitativa é aquela que é grupos, né? Categórica. Então, toda qualitativa, eu tenho que fazer o quê? Contagem e frequência. Como é que eu faço contagem e frequência, Alessandro? Pessoal, no SPSS é a coisa mais simples que tem, né? Você procurou aqui no banco qualquer variável, sexo, botão direito, estatística descritiva. Contagem, né? E a frequência percentual, né? A gente fala frequência, que é a contagem, é o N, e a porcentagem, ou melhor ainda, né? Não usa porcentagem, usa porcentagem válida, é a frequência percentual. Então, se eu fosse pegar, né, um roteiro de análise estatística, né? Vou pegar aqui esse aqui, esse último. Resultados, bivariada, né? Desfecho qualitativo. Vou pegar esse aqui, né, o último arquivo. Depois eu vou falar com vocês sobre esses, né, mais na frente, acho que na próxima aula. Mas vou pegar esse último arquivo aqui, variáveis de desfecho qualitativo. Né? Veja, o que é esse arquivo? Esse arquivo, ele tem a fase univariada de análise, certo? Tem a fase que a gente chama de fase bivariada. Cadê? Univariada. Porque eu sei que é uni, Alessandro, porque tem um N percentual. Né? Quando tem um N percentual, você sabe que é análise univariada. N percentual univariada. N percentual univariada. Agora, a fase bivariada, análise bivariada, é quando eu associo um fator a um desfecho. Né? Aqui eu estou vendo o quê? Se o sexo do professor aumenta o risco dele ter a síndrome. Certo? Então, o sexo aumenta o risco. Será que o professor do sexo feminino é uma pessoa mais sensível e tem um maior risco a ter síndrome? Ou o contrário, né? Será que o sexo masculino, por não ser uma pessoa mais sensível, tem maior risco a ter síndrome? Entende? Então, essa associação, essa relação de duas variáveis é o que a gente chama de análise bivariada. Mas isso aí só acontece aqui, na segunda fase da sua análise, certo?
Na primeira, a gente vai trabalhar só a parte, por enquanto, descritiva. Alessandro, qual vai ser a brincadeira que a gente vai ter que fazer nessa atividade primeira? Veja, a primeira atividade de vocês é construir a análise descritiva do banco de dados, certo? Então, o que vai ter que ser feito? Ó, até a tabela 8 do arquivo, eu deixei já pronto o escopo, aqui é o escopo, né? Ó, o escopo da tabela que vai, o modelo, o padrão que vai para os artigos científicos, né? Então, eu fiz aqui, ó, uma análise das variáveis do perfil pessoal, ó, perfil pessoal, isso. Então, tem um sexo, tem a idade do paciente, ou do professor, né, do paciente, estado civil do professor, se ele possui companheiro fixo, se ele tem filho ou não, se tem religião, local onde ele mora, certo? E essas variáveis, pessoal, estão lá no banco, cada uma com a sua numeração correspondente ao que a gente já tem aqui no banco de dados, certo? E qual o processo que vocês vão fazer? Vocês vão revisitar, né, agora usando o programa, claro, do SPSS, como se faz a retirada da variável, né, da análise descritiva e transcrever isso para o seu relatório de análise. Então, ó, feminino e masculino. Feminino, 40%, percentual 80%. Masculino, 10, corresponde a 20%. Somente isso. Idade. Vou pegar lá a variável idade. Idade. Ó, vou pegar a idade numérica? Não. Eu vou pegar a variável categórica. São as categorias que estão aqui. 4 ou 3 categorias, Alessandro? Vamos pegar 3 categorias? Ó, fazer uma análise descritiva dela. Deu o quê? 31 a 45. Ó, vou até mudar aqui. Ó, 31 a 45. 46 a quanto? A 59. E 60. Veja que eu estou mudando o trabalho, né? 60 ou mais. Certo? E aí, ó, 18 pessoas, 36,7, 23 pessoas, 46,9, 8, 16,3. Certo? Tranquilo? Estado civil. Ó, Estado civil, a gente colocou aqui, ó, solteiro, divorciado, viúvo, mas a gente alterou. Vou usar aqui sem companheiro. Alessandro, por que essa alteração? Porque a gente mudou, né? E também porque o N é muito pequeno. No outro banco maior, de 100 e poucos professores, fica legal uma distribuição maior. Mas, com um banco pequeno, a gente precisa de diminuir essas categorias o máximo possível. Então, vai ficar sem companheiro, né? Cadê a distribuição aqui, ó? Sem companheiro e com companheiro. Com companheiro. Sem companheiro, a gente tem 16 pessoas, 32,0. Com companheiro, 34, 68,0. Pessoal, alguma dúvida do que precisa ser feito nessa atividade primeira? Pode falar aí, pessoal, que eu não estou ouvindo vocês, não. Ô, professor, eu só não entendi uma coisa. A gente vai ter que categorizar ou já foi categorizado? É isso que eu não entendi. Já usa a categorizada. Eu recategorizei esses aqui, a Q3 e a Q2, dois motivos. Um, para mostrar a você como é que faz a recodificação de variáveis, certo? Ah, tá. Um exercício. Mas você vai usar praticamente o que já está lá. Agora, sim, religião, eu acho que a gente tem lá, deixa eu ver Q6. Q6, 1, a Q6 está com 5 categorias. Permanece essas 5, certo? Na próxima aula, vocês vão preencher o que está no banco, certo? Sem recodificar. Eu só fiz a recodificação para você perceber como é que faz, que existe o processo e que a gente pode fazer isso, né? De acordo com o que a gente tenha, né, o interesse. Mas, por enquanto, a gente vai manter essas categorias. Mas, no futuro, provavelmente, eu vou pedir para você recodificar a religião. Por quê? Porque o N deu muito pequeno aqui, ó. Deu 30, 5, 5, 2, 2. Isso aqui para modelagem é horrível. Muito ruim. Então, a gente normalmente usa 2 categorias ou 3 aqui. Aí vai ter que pensar se existe alguma forma de juntar religião específicas. Ou poderia, católico e não católico. Um exemplo. Né? Então, a gente tem que pensar para efeito didático só, né? Não para efeito da vida real, porque juntar algumas religiões aqui é quase impossível, tá certo? Professor, fácil não é não, viu? Oi?
Fácil não é não, principalmente para quem Nunca nunca mexeu, né? trabalhou com estatística, mas vamos tentar. Não, mas é tranquilo, ó, veja, chegou aqui no arquivo, possui companheiro. Simples, ó. Q4, botão direito, descritiva, né? Esse botão direito, pessoal, que eu falo, né, antigamente não tinha essa função, não. Ó, botão direito e aqui o submenu. Aí tem que fazer o quê? Analisar estatística descritiva, frequência. Aí nessa frequência é que eu escolhia a variável, ó, Q4, e dava OK. Ó, hoje em dia, implementar esse menu aqui muito mais rápido. Ó, botão direito, frequência. Aí, ó, sai a mesma coisa, tá vendo? Então, foi um atalho que fizeram ali, né? Então, assim, tem um valor. Aí, o que é que eu faço? Jogo esse valor lá para o meu relatório de análise estatística, certo? Toda a frequência, pessoal, dos trabalhos que vocês veem no artigo publicado, o artigo foi publicado na revista internacional, não sei aonde. Ele fez a frequência da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Não existe outro meio, né, outro caminho, certo? É uma frequência simples, certo? Então, pessoal, o processo vai ser tabela 1 até a tabela qual vai sendo tabela 8. Lembrem, isso aqui já é o processo de avaliação. Então, vocês vão fazer esse preenchimento até a tabela 8, né, vai servir como um exercício para vocês, né, que vai fazer várias vezes a mesma frequência, e vocês vão trazer na próxima aula esse arquivo já pronto, certo? Alessandro, quando eu acabar de fazer essa atividade, eu vou fazer agora. Eu não quero perder tempo, vou até 7 horas da noite hoje, já para não perder o final de semana, que eu vou estar no happy hour aí, descansando, então não quero perder o fim de semana, não. Pessoal, quando eu acabar de fazer essa tabulação, aqui do Word, aí você salva esse arquivo, né? Salva ele, bota no finalzinho o seu nome aqui, e você submete, já aqui na sala de aula, veja, viu? Entrega da atividade. Eu vou criar a entrega da atividade 1 aqui. Deixa eu copiar esse. Ó, vou botar assim. Copiar aqui. Eu tinha criado as outras, não criei essa, né? Ó, vou fazer assim, ó. Entrega a atividade da aula 2, não. Vai ser a aula da aula 1. Aí vamos fazer assim. Criar atividade número 1, da aula 1, vai ser aqui, ó. Deve ser devolvido o arquivo, né, resultado bivariado, variável de desfecho qualitativa, com análise já preenchida da tabela 1 até a tabela de número 8, certo? Ó, número 1 até a tabela de número 8. Que são as frequências? Deve ser calculado. O p-valor deixa quieto. Esse p-valor eu vou ensinar você na próxima aula. E a data limite para entregar vai ser nosso dia 30, certo? Mas isso aqui vocês fazem hoje aí para livrar logo. 30 do 10, né? Até as 9h59. Todos os estudantes, data de entrega, dia 30, às 9h59. Categoria de nota, por enquanto, não. Definir período, período de avaliação ainda não. Eu vou aqui atribuir a todos. Perfeito, pessoal. Então, ó, já apareceu aqui para vocês a atividade. Vou jogar aqui embaixo da nossa aula 2. Essa aula 2 eu vou desativar por enquanto. Nem tem como desativar mais. Tá? É o material. A atividade 1 aqui. Essa videoaula eu não vou colocar para vocês, nunca teve um corte. Eu vou colocar. Nessa videoaula, pessoal, eu vou colocar exatamente a gravação da videoaula que a gente fez hoje. Essa que está aqui não é da gente, é de outra turma. Aí eu vou substituir ela assim que o Google me der, né? O vídeo, eu vou renderizar ele e trazer para cá para ficar disponível para vocês revisitarem, caso tenha alguma dúvida no futuro, né? Mas o que foi passado hoje está vivo na sua mente, faça logo a frequência, a atividade, e no futuro, se precisar rever recodificação de variáveis, vocês vão ter o passo a passo aqui gravado nessa videoaula 2, tá certo? Mas a entrega da atividade fica... Deixa eu ver. Ô, professor. Ou não? Oi, pode dizer. Antes de fazer as tabelas, a gente tem que colocar os dados no nosso SSP, alguma coisa aí, né? SPSS. Não, então, o banco já não está pronto para vocês? Já está pronto? Isso, vocês vão baixar esse banco diretamente.
Deixa eu salvar só aqui o banco. Vocês vão salvar o banco diretamente daqui, ó. Revisão de análise univariada. Está aqui o banco, ó. Aí vocês já instalaram o banco comigo, né? Instalaram o banco e vão baixar todos esses arquivos aqui, ó. Aí vocês vão usar esse banco de dados chamado BD Análise Síndrome. É o mesmo banco que eu trabalhei com vocês aqui, certo? Essas recodificações que eu fiz aqui, vocês vão replicar elas, né? Se seguir o passo a passo aí que a gente conversou, guardou no papel e tal, vocês vão conseguir replicar. E aí o processo que eu pedi para vocês como atividade já avaliativa, é o preenchimento desse relatório, né, esse arquivo, para poder construir, né, incluir aqui os valores, né, que está lá no banco e trazer para cá, certo? Até a tabela de número 8. Cada variável dessa... Então, se eu abrir aquele link, ele já vai direto para o programa, não? Não. Esse link que você fala aqui do programa? Da base de dados, isso. Não, a base de dados você vai baixar ela vai ficar no seu computador como um arquivo, como está no meu aqui, ó. Certo. Aí você vai criar uma pasta, salvar os arquivos todos. Não vai clicar no banco lá e pensar que vai abrir o banco diretamente daqui, não, que não vai. Quando clicar aqui, ele vai baixar no seu computador todos esses arquivos e você vai salvar em uma pasta. Agora, você só consegue abrir esse banco se tiver um programa instalado no seu computador, que foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Ô, professor, dá uns diazinhos a mais para a gente concluir a atividade, porque teve gente que não conseguiu ainda instalar no computador, né? Então, a gente pode ter alguma dificuldade com isso. Não, então, eu tenho interesse, pessoal. Inclusive, quem não conseguiu, eu acho que só quem falou foi o rapaz que é do Mac, né? Do Mac, né? É eu, Rafael. Pronto, caba. Eu consigo dar um tempinho a mais para você. Mas o pessoal que está já com o programa instalado... Mas eu acho que Mariana também não conseguiu, estava com problema no computador. Não. Mas a gente vai... Eu não quero sair de hoje da aula, né? Só o seu que é Mac que vai ter que ter uma solução maior. Eu vou correr atrás, inclusive, desse emulador. Vou ver se eu já consigo. Porque o computador que eu tenho em casa é esse, né? Vai ficar mais fácil de estar mexendo do que tirar o do consultório. Então, mas quem tiver com problema, pessoal, de instalação, eu quero resolver agora. Vai sair aqui de hoje com o computador instalado. Eu sei que tem algumas pessoas no trabalho, tem uma pessoa que não está em casa agora no computador, mas assim que chegar, durante o final de semana, você instala e já vai adiantando o processo de preenchimento. Certo? Já vou correr atrás disso. Esse material, pessoal, não é para você descrever, não. Alessandro, eu tenho que descrever? Não, você só vai preencher. Em próxima aula, eu vou começar a próxima aula falando o quê? Sobre a descrição da análise univariada. E aqui a gente vai discutir sobre a descrição, como escrever, a aplicação desse teste aqui, ó, que vocês vão aprender na próxima aula. Como fazer, como retirar, como aplicar esse teste, certo? Então, a primeira atividade é bem simples. É olhar o programa, puxar a frequência e preencher aqui no relatório, certo? Para vocês treinarem esse processo de como... Não só treinar, né? Você, quando vai aqui, pede a frequência de uma variável, olha a frequência, traz para cá, você está, de certa forma, se adaptando ao programa, porque essa visão dessa tela, a mudança de tela para cá, é uma questão de adaptação. Você vai adaptando, treinando, executando, usando, e aí você fica comum para você usar essa ferramenta, entendeu? Então, é a questão necessária para que você não tenha o que eu chamo de empatia computacional, que é você não gostar de fazer essa alternância de tela, olhar para a tela, clicar aqui, puxar. Então, essa empatia computacional, ela só vai sair e você vai passar a ter empatia, o costume, o hábito com o programa se você começar a usar o programa, né? Então, a ideia é que você comece a usar o programa, puxar uma frequência simples, vai preenchendo o formulário, que é esse o passo a passo que vocês vão fazer durante o processo de análise da tese de vocês. Tá certo? Ô, professor, aí a frequência mais a porcentagem válida ou a porcentagem normal? Usa sempre a porcentagem válida. Por quê? Porque em algumas categorias, né? Lembra que as variáveis têm um ignorado aqui. Eu indiquei no banco cada ignorado, tá vendo? Aqui mesmo na católica, ó, se eu tirar uma frequência, eu tenho ignorado. Aí eu tenho que usar essa coluna da porcentagem válida. Sempre na análise estatística, você retira os ignorados do percentual. Então, esse percentual da normal, a gente não utiliza sempre percentual válido. Só utiliza o percentual normal, como foi o caso de uma das alunas de TCR, né, um trabalho de residência,
que ela pediu para eu incluir os ignorados foi quando ela queria apresentar à banca, né, e ao serviço, quanto de informação perdida existia no serviço. E aí, um dos objetivos específicos dela era apresentar as subnotificações, né, existentes no serviço. Então, ela queria mostrar essa subnotificação, essa falta de informação que o serviço tinha. Então, a gente colocou no trabalho dela ignorado. Mas, normalmente, não se usa ignorado na distribuição de frequência univariada, né, das variáveis do seu banco. Usa-se o N respondente e o percentual válido, né, baseando-se na quantidade de respondentes daquela variável. Tá certo? Então, é o N percentual aqui válido. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? A hora é essa. Então, veja, eu acho que, deixa eu ver aqui, aula 2 não, entrega da atividade quando vocês... Eu já liberei, né? Já salvei, já liberei, entrega 30. Vê aí, pessoal, se essa janela apareceu para vocês já. Entrega da atividade 1. Vê aí quem está conectado na sala, se já apareceu. Que eu vou liberando aqui à medida que vocês já vai aparecer para vocês aí. Professor, apareceu aqui para mim. Eu só fiquei com uma dúvida. No caso, a gente precisa fazer esse passo a passo em relação à recodificação de variáveis, que o professor fez agora na aula? Não. Veja, recodificação, eu só fiz para vocês verem que existe processo de recodificação e como fazer. Mas esse banco já está com toda a recodificação pronta. Então, é simplesmente frequência e copiar e colar. Copiar e colar não, né? Que vai ficar um texto feio, né? Se eu copiar essa tela aqui e colar lá, né? Não vai dar certo, né? Se eu chegar aqui Ctrl V, bem bagunçada. É reescrever o resultado lá na saída, na tabela que já está padronizada. Somente isso, certo? Na próxima aula, eu vou olhar com vocês cada variável e ver a necessidade de recodificação. Então, quando é que eu preciso recodificar? A gente vai olhar isso aqui na próxima aula. Essa religião, provavelmente, a gente vai tentar recodificar, porque tem muita categoria. Essa idade, na época da conclusão do mestrado, tem muita categoria. Talvez precisamos recodificar, mas toda essa necessidade de recodificação, eu vou deixar para a próxima aula. Aqui, o que é que eu vou fazer na Q14? Eu vou simplesmente chegar na Q14 aqui, ó, 14, tirar a frequência dela e trazer para cá as respostas que eu encontrei lá. 5, ó, 10.2, veja que eu estou usando a válida. 26,30, 17, 34,7, 31,50, 8, 16,3, 36,40, 12, 24,5, mais de 40, 7, 14,3. Acabou. Acabei de transcrever o resultado da análise da variável 14. Pegou a ideia, pessoal? Obrigada, professor. Sim, e aí, quando eu acabar, salve esse arquivo. Eu indico a vocês botar o nome de vocês aqui no começo, para eu saber o nome de cada aluno, né? Vou botar aqui Alessandro. Aí eu vou salvar aqui, ó. E vou submeter esse arquivo lá na sala de aula, entregar ele com o prazo de segunda-feira. Certo? Só meu amigo ali que está com a bronca no computador do Mac aí, eu vou conversar com ele para ter uma entrega um pouco mais extensa, né? Por causa desse negócio do computador. Certo?